Revelado. Filha casada expulsou mãe em crise, mas a verdade oculta é chocante e transformadora. Maria, com seus 65 anos, sempre foi o coração pulsante daquela pequena vila no interior do Brasil. Trabalhadora incansável, criava sua filha, Júlia, sozinha. Desde a plantação ao cuidado diário, ela dedicou cada gota de suor a construir um futuro para a menina. No entanto, após Júlia se casar e deslumbra-se com a prosperidade, algo mudou. No momento de tensão, Júlia, tomada por um orgulho desmedido e uma ânsia cega por independência, expulsou a mãe de casa. Preciso de espaço para viver minha vida, gritou, deixando Maria desolada, um misto de dor e incredulidade martelando em seu coração. Fora daquele lar que sempre foi seu abrigo, Maria se sentiu perdida. Ao retornar à vila, foi acolhida calorosamente pelos vizinhos que sempre a admiraram, mas aquela hospitalidade não preenchia o vazio massivo que sentia. Era como perambular por uma casa cheia de ecos, lembranças do que era e das pequenas risadas que dividia com Júlia. Sentada na varanda da casa da amiga, seus olhos se perderam no horizonte, enquanto o sol se punha lentamente, tingindo tudo de um laranja suave, mas as cores não conseguiam ocultar a tristeza em seu peito. Enquanto isso, Júlia estava mergulhada em sua nova vida. Com o dinheiro fluindo, ela tentava em vão dar conta das expectativas da sociedade que a cercava. Amigos a elogiavam, a pressão para ser uma esposa perfeita e independente a sufocava. A dor que causou à mãe era como uma sombra que a seguia, mas o orgulho, teimoso como uma rocha, a impediu de buscar desculpas. Sou eu quem cuido da minha vida agora, dizia para si mesma. Os rumores sobre o rompimento familiar não a alcançavam. Ela se blindou em um mundo que se apresentava cheio de conquistas, mas o vazio emocional a corroía. As semanas se arrastaram entre silêncios e sentimentos não ditos. O que antes era risos compartilhados agora era apenas o eco de desentendimentos. A vida na vila trouxe também novas amizades a Maria, que se juntou a um grupo de mulheres engajadas em um projeto comunitário. Ali, entre laços de união e partilhas de histórias, ela redescobriu a força coletiva. Maria começava a se reconstruir, mas o anseio pela filha a acompanhava como uma sombra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O ponto de virada chegou quando a festa em homenagem aos trabalhadores rurais voltou a ser realizada. Era um evento repleto de risadas, celebrações e, mais importante, da memória de laços desfeitos. Maria se sentia animada e desolada ao mesmo tempo, enquanto Júlia, por sua vez, movia-se entre os convidados, sentindo o peso do olhar de quem sabia do rompimento. Quando se cruzaram, um mar de emoções fluía entre elas. O silêncio gritando. A dor, o orgulho e a necessidade de reconciliação se espremiam no ar. Mas o que seria necessário para a verdade vir à tona? O que seria preciso para que, finalmente, o amor que sempre fora a base de sua relação pudesse ser resgatado? Maria se perguntava se ainda havia tempo para reparar o que foi quebrado, enquanto Júlia lutava para entender sua mãe e a justiça que ela sempre mereceu. O futuro que as aguardava estava em aberto, mas as cores do passado teimavam em não se apagar. E agora? As duas estariam dispostas a enfrentar o que estava entre elas? O brilho das luzes na festa refletia uma alegria superficial, enquanto a música animada pulsava em contraste com a tensão no ar. Maria observava a cena do canto, sentindo uma mistura de amor e tristeza por tudo que perderá. As pessoas dançavam, riam, mas sua mente não conseguia escapar das lembranças de Júlia pequena, rodopiando nos mesmos espaços, inocente e cheia de vida. Quais eram os caminhos que as levaram até aquele momento tão doloroso? Júlia, por outro lado, tentava focar em cada riso e cada cumprimento, mas o encarar os amigos era um lembrete constante do abismo que crescia entre ela e sua mãe. Os olhares de compaixão que recebia eram como punhais, e a cada sorriso forçado, sentia que o orgulho que nutria já não a protegia. Quando se cruzaram novamente, os olhos de Júlia se encontraram com os de Maria. O mundo ao redor desapareceu por um instante. Eu tenho que ir, pensou Júlia, mas o impulso de se afastar foi detido pela gravidade do olhar de sua mãe. Entre elas, todo o amor que um dia havia sido incondicional agora estava carregado de dor e arrependimento. Foi Maria quem tomou a iniciativa. A aproximação, mesmo que hesitante, foi um passo que ela sabia necessário. Mãe,
O som da voz de Júlia era quase um sussurro. A leveza da festa diminuiu, e todos pareciam notar a tensão entre mãe e filha. O que estavam prestes a dizer poderia mudar tudo. Uma multidão invisível a cercava, aguardando por uma revelação. Júlia. A voz de Maria tremia, mas seus olhos, embora marejados, brilhavam. Estou aqui, mas não sei o que fazer para voltar a ser parte da sua vida. O que está acontecendo entre nós está me matando. Aquelas palavras despedaçaram o orgulho que Júlia tentava segurar. A dor de ouvir sua mãe expor tantos sentimentos a atingiu como um relâmpago. Como foi que tudo havia se perdido tão rapidamente? Eu só queria ser independente, mãe. Achei que isso significava afastar você. Eu não sabia. A voz de Júlia falhou. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto todos ao redor pareciam se tornar sombras, invisíveis diante do turbilhão emocional que se desenrolava ponto a música, que antes soava como um pano de fundo, agora desaparecia. O clima de festa se transformava em um momento íntimo, que desnudava dois corações enfrentando suas verdades mais profundas. Cada lágrima que escorria carregava consigo fragmentos de um amor desfeito, mas também sementes de esperança para recomeçar. Eu sempre estarei ao seu lado, minha filha, mas precisamos nos encontrar. Não podemos viver com esse vazio entre nós, disse Maria, aproximando-se ainda mais. Esse era um chamado desesperado ao perdão e à reconstrução. Mas Júlia hesitou. A luta interna era evidente em seu olhar. Tantas cobranças sociais e dificuldades pessoais a haviam aprisionado, e a ideia de confrontar seus erros parecia quase insuportável. A atmosfera estava carregada, como se o universo estivesse aguardando por sua resposta. O que viria a seguir? Seria aquele o momento em que ambas encontrariam a coragem para se perdoar, ou o orgulho ainda se interporia como um muro intransponível? E, enquanto as luzes da festa continuavam a brilhar, a incerteza pairava no ar. Era o momento decisivo. A verdadeira jornada delas estava à beira de começar. Como será que a história se desenrolaria? O que cada uma estava disposta a sacrificar para restaurar o que haviam perdido? Maria sentia o coração pulsar forte, como se estivesse prestes a desmaiar. O olhar fixo na filha era um misto de esperança e desespero. O silêncio que se instalou entre elas parecia gritante, cortando o ar como uma faca. A festa continuava, mas agora se tornará um pano de fundo distante. Para elas, só existia aquele momento. As lágrimas de Júlia escorriam sem controle, cada gota carregando um pedaço de sua resistência. Ela sabia que precisava falar, mas as palavras se emaranhavam na garganta. Mãe, eu sinto tanto, eu só queria, eu só. As frases se perdiam enquanto o lamento se intensificava, e o abrigo que eram seus braços se tornava cada vez mais atraente. A intensidade do instante era avassaladora, e Maria não hesitou. Ela deu um passo à frente, sem pensar, abraçou Júlia com toda a força que tinha. Era um ato simples, mas recheado de amor e um desejo profundo de reconexão. Estou aqui, minha querida. Estou aqui, ela sussurrou, enquanto a filha desabava em seus braços, finalmente permitindo-se sentir. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, mas Maria não se importava. Era como se o mundo tivesse parado ali, e tudo que importava era o calor do corpo de Júlia contra o seu. Elas estavam na balança da vida, prestes a decidir se deixariam que o peso do passado as derrubasse ou se levantariam juntas para um novo começo. Eu me perdi, mãe. Não sei como encontrar meu caminho de volta, Júlia confessou, a voz embargada, mas agora mais forte. Eu sempre quis fazer tudo sozinha, mas não percebi que me afastava de você. Você não precisa fazer isso sozinha. Nunca precisou. Eu também errei. Não sei como lidar com essa fase da sua vida, Maria falou, a sinceridade rasgando sua vulnerabilidade. Só quero que você saiba que, não importa o que aconteça, estarei sempre aqui para você. O olhar de Júlia se abriu como se uma luz tivesse sido acesa ali. Era preciso. Novamente, a música começou a tocar, mas agora trazia uma sensação nova, como um novo começo. As batidas se tornaram o tempo de seus corações se alinhando, e as outras conversas ao redor se transformaram em um eco distante. Vamos tentar, mãe. Vamos fazer isso juntas, Júlia disse, agora com uma determinação que não possuía antes. A esperança começou a nascer, frágil, mas presente. Mas essa nova conexão que começava a se formar parecia também trazer à tona um novo peso. As perguntas que antes eram apenas murmúrios na mente de Júlia agora se tornaram uma urgência. Mãe, eu e meu casamento? As palavras pairavam entre elas, como folhas caindo de uma árvore no outono, carregadas de significado. Maria percebeu o impacto imediato da pergunta, como se um novo abismo se abrisse entre elas.
A tensão estava de volta e a festa ao redor já não era mais um feliz pano de fundo. Como poderia ela abordar o que estava oculto? Ela sabia que aquela verdade poderia ser a chave para a tristeza entre elas ou a bomba que poderia destruir qualquer novo começo. O olhar entre mãe e filha se tornou uma batalha silenciosa, enquanto o peso do desconhecido se acumulava entre elas. O que seria necessário revelar? As verdades que cada uma escondia poderiam finalmente liberar suas almas ou perpetuar a distância que tanto temiam. E no fio tênue que separava amor e dor, uma nova pergunta ecoou. O que poderia ser mais sobre o futuro delas do que o que elas ainda não se permitiram confrontar? Assim, enquanto a festa prosseguia, o destino de Maria e Júlia estava prestes a ser redesenhado. Maria respirou fundo, sentindo o peso da pergunta de Júlia reverberar no peito. A música ao fundo agora parecia um eco distante, uma melodia que não conseguia mais tocar sua essência. Meu casamento, a frase se arrastava entre os lábios dela, como se as palavras quisessem fugir de um lugar escuro e sufocante. Houve um momento em que eu precisei de você, mamãe. E não consegui te achar, Júlia confessou, os olhos marejados, buscando uma resposta nas profundezas do olhar da mãe. A vida ao lado de Pedro não é como eu pensei que seria. Eu estou me sentindo presa, e não sei mais o que fazer. O coração de Maria apertou. Ela conhecia seu genro, um rapaz que sempre teve boas intenções, mas sabia que as melhores intenções nem sempre se desenrolavam em realidades felizes. Você se sente sozinha, não é? Maria sussurrou, a empatia preenchendo o espaço que antes estava repleto de tensão. Júlia assentiu, e isso a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Eu sentia isso também, quando você era pequena. Mas você sempre esteve ao meu lado. A filha exclamou, a voz tremula, indignada com o tempo perdido. E agora isso? A dor nas palavras de Júlia era palpável. Maria queria tanto ser a mãe que sempre esteve lá, mas como poderia explicar que seu próprio temor havia causado mais dor à filha? Eu achei que você estava feliz. Eu não soube ver os sinais. Queria te proteger das minhas inseguranças. A filha afastou-se levemente, como se um novo entendimento estivesse se formando entre elas. Eu não sei como lidar com isso. O que aconteceu entre nós? As sombras dos momentos em que elas brigaram, em que palavras ríspidas foram trocadas, vieram à tona. Maria tinha certeza de que havia sido por amor, mas esse amor parecia perdido em meio às desilusões. Às vezes, achamos que os problemas são menores do que realmente são, ela respondeu, percebendo que era chegado o momento de abrir seu próprio coração. Eu não sabia que você estava enfrentando tantas dificuldades. Nunca quis que você se sentisse assim. As lágrimas de Júlia começaram a escorrer novamente, mas agora eram lágrimas de alívio, revelando uma nova fragilidade que não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. E se eu não for mais capaz de amar Pedro? E se eu perder minha família por causa disso? Maria segurou a mão da filha com firmeza. Eu nunca vou deixar você sozinha, querida. Sempre que você precisar falar, saiba que pode contar comigo. Vamos descobrir juntas. Júlia sorriu de forma hesitante, mas seus olhos ainda mostravam angústia. Mãe, e aqueles planos que nós tínhamos? Você sabe, sobre a viagem para a Europa, as coisas que falávamos antes. Esses planos ainda podem existir, Ju. Mas primeiro precisamos enfrentar o que está diante de nós, a mãe respondeu, coração acelerado. O calor que havia entre elas agora estava começando a se dissipar, mas os desafios continuavam. E se eu não conseguir? Júlia perguntou, o medo normativo se infiltrando nas palavras. O ambiente da festa começava a se encher de risos e danças. Mas o sorriso da mãe se desfez ao interpretar o olhar da filha, tão perdido e confuso. O coração de Maria se partiu ao perceber que a batalha que havia começado entre elas ainda estava longe de acabar. E, mais importante ainda, teria que enfrentar sua própria verdade, uma coisa que guardava há anos e que a mantinha acorrentada. Júlia, há algo que preciso te contar. Maria começou, sua voz tensa, cheia de medo do que poderia acontecer a seguir. A festa parecia girar ao redor delas, mas, nesse momento, o que importava eram apenas aquelas duas. Que segredos iriam surgir entre elas? E qual seria o impacto disso em suas vidas? Maria sentiu que o ar ao seu redor se tornava mais pesado, como se a sala estivesse empurrando-a para baixo. Ela olhou profundamente nos olhos de Júlia, buscando coragem para proferir o que precisaria ser dito. Sabia que, naquele instante, as palavras dela tinham o poder de abrir uma caixa de Pandora que poderia mudar tudo. Desde que você era ainda bem pequenininha, eu carreguei um segredo, confessou Maria, a voz embargada. Um segredo? Mãe, do que você está falando?
A curiosidade e o temor se entrelaçaram na pergunta de Júlia. Sua expressão de desespero se tornava uma expressão de expectativa. Tem a ver com seu pai, Maria começou, cada sílaba pesada como se estivesse carregando o peso de anos não ditos. Eu nunca contei a verdade sobre o porquê do nosso divórcio. Você tinha só 7 anos quando tudo aconteceu, e eu quis te proteger. Mas talvez eu tenha te protegido demais. Os olhos de Júlia se arregalaram, a confusão misturando-se a uma sensação de raiva. Por que você não me falou antes? Eu sempre pensei que ele tinha ido embora sem mais nem menos. Ele tinha seus próprios demônios, Ju. Eu não sabia se poderia te contar que ele também Strugled lutava contra a traição, contra suas inseguranças. Depois que tudo aconteceu, eu me sentia tão sozinha. A ideia de que você pudesse pensar mal dele, isso me quebrou e eu não soube como lidar. Assim, optei por me calar, Maria explicou com lágrimas nos olhos, a dor afundando a consciência de muitas decisões passadas. Júlia respirou fundo, seu olhar fixo no chão. Ela estava processando tudo, mas a luz de um entendimento começou a surgir. Então foi por isso que você sempre ficou tão distante? Sempre com medo de que eu repetisse os erros dele? Sim, e também porque eu não queria que você passasse pelo que eu passei. Cada vez que você brigava com Pedro, eu via seu pai e tinha medo. Medo de que você pudesse perder a esperança no amor como eu perdi um dia. A voz de Maria tremia, e as palavras mais duras doeram como facadas. Eu fiquei tão presa ao meu passado que não percebi seu presente. O olhar de Júlia se aquietou, as lágrimas seguradas entre a raiva e a compreensão. A filha viu a mãe não como a figura forte que idealizara, mas como uma mulher que também havia sofrido. E agora, mãe? O que fazemos com isso? Precisamos de respostas. Não quero herdar suas dores, Júlia disse, a voz agora mais firme, decidida a não se deixar levar. Podemos começar a encarar tudo isso juntas. Eu estou aqui. Quero entender como você e Pedro podem encontrar a felicidade. Devemos enfrentar tudo isso como uma família, antes que os ciclos se repitam, respondeu Maria, acreditando que suas palavras poderiam ser um bálsamo para o coração da filha, e, quem sabe, para o dela também. Maria levantou a mão suavemente, tocou o queixo de Júlia, tentando captar a essência da filha que lhe era tão querida e tão perdida. A verdade pode arrebatar o nosso silêncio, mas também pode trazer a libertação. Um novo calor começou a se formar entre elas, um calor que prometia a possibilidade de cura, ainda que o caminho fosse árduo. Júlia aceitou o olhar da mãe, e nesse instante, a festa ao fundo se transformou em uma sinfonia de esperança. Maria podia sentir que, apesar das revelações dolorosas, a intimidade entre elas estava renascendo, mas ainda havia um peso em sua alma. Mas, Júlia, e se eu te dissesse que, além de tudo isso, há algo mais que você precisa saber? O coração de Júlia disparou. Por que a mãe estava tão hesitante? Que outros segredos estavam escondidos atrás daquela fachada? Maria olhou ao redor, pesando suas palavras cuidadosamente. O que ela estava prestes a revelar poderia alterar tudo novamente. As músicas e risadas se tornavam um distúrbio quando tudo o que importava era aquele momento, o momento que poderia definir o futuro da relação entre mãe e filha. Maria sentiu um frio na barriga, como se o peso dos anos tivesse se aglutinado ali, prestes a desabar de uma vez. Ela só queria encontrar a maneira certa de dizer o que precisava ser dito. Em vez disso, as palavras se mantinham presas na garganta, teimosas e ameaçadoras. O olhar da filha, uma mistura de curiosidade e ansiedade, a impelia a continuar, mas, ao mesmo tempo, a fazia hesitar mais ainda. Ju, essa verdade. Ela não é fácil de engolir, começou Maria. Seus dedos tremiam levemente ao se entrelaçarem. Além do seu pai, há algo que eu tenho que compartilhar sobre a nossa família. Algo que pode mudar tudo. A voz dela era um sussurro tenso, e a tensão crescia entre as duas. Júlia, já escutando tudo de forma diferente, levou a mão ao coração. Mãe, por favor, me diga. O que mais pode ser tão terrível que você não conseguiu contar antes? A urgência da filha era palpável. Na verdade, não é só sobre seu pai. É sobre a sua avó e o que aconteceu com ela antes de você nascer. Maria prosseguiu, o olhar distante como se estivesse olhando para além do presente, para um passado que ela ainda não conseguia entender completamente. O que sobre a avó? O que ela fez? Júlia perguntou, o tom tomando um rumo sombrio. Atenta, ela se inclinou para mais perto, como se a aproximação pudesse proteger seu coração da dor que se aproximava. Maria respirou fundo, tentando acumular coragem. Ela também lidou com traições, mas não as de um homem. A traição dela foi contra sua mãe, eu. Quando cresci, aprendi que muitos dos nossos problemas familiares vieram do passado dela.
A avó tinha seus próprios segredos, e esses segredos nos afetaram mais do que você pode imaginar. Os olhos de Júlia se arregalaram e sua incredulidade cresceu a cada sílaba da mãe. Você está dizendo que a minha avó traiu você? Como assim? Ela me escondeu a verdade sobre o verdadeiro motivo do divórcio dos meus pais. Eles não se separaram só porque havia brigas. Sim, havia amor, mas havia também mentiras, palavras não ditas. A voz de Maria ficou mais suave, mas ainda assim, carregada de dor. Ela teve um caso. E quando descobri, eu não só quebrei a confiança que tinha nela, como também me vi refletindo muitos medos na nossa relação. Então é isso. Mãe, você ficou presa nesse ciclo e acabou me passando isso. Agora eu entendo porque você sempre foi tão protetora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. Mas e se agora, ao invés de nos afastar, isso nos juntar? Podemos quebrar isso. Maria viu nos olhos da filha uma centelha de esperança. Era um convite inesperado para uma mudança. Mas ainda havia um peso, uma insegurança maior que ela não podia ignorar. E se te contar que havia mais? Essa situação com seu pai não era apenas sobre traição. Ele tinha uma nova vida, Ju. E você precisa saber quem é essa pessoa. Quem? A indignação e confusão se misturaram no rosto de Júlia, as perguntas aflorando sem controle. Maria hesitou. Ela olhou para o relógio da parede, o tic-tac marcando o tempo que parecia estar parando, só para aquela revelação. Ele casou-se novamente, e essa mulher está no centro de tudo. O coração de Júlia parou por um segundo. Você sabe quem é essa mulher? Ela mal conseguia falar de tanta raiva. Uma resposta estava prestes a sair da boca de Maria, quando um barulho na sala convidou-as a olhar para a porta. Alguém estava se aproximando. A música foi interrompida por vozes altas e risadas. Júlia segurou a mão da mãe em um gesto de apoio. Precisamos ter essa conversa agora. Não podemos deixar isso para depois, disse ela, com um brilho feroz nos olhos. Maria assentiu, sentindo a coragem da filha fluir como combustível em suas veias. Temos que descobrir a verdade antes que ela venha até nós. E foi nesse momento que ambas perceberam que, independentemente do que estava por vir, essa conversa abriria portas que talvez nunca tivessem sido fechadas. E o que seriam as consequências delas? No fundo de seu coração, Maria sabia que as respostas poderiam ser mais devastadoras do que imaginava. O som da porta se abrindo trouxe uma onda de inquietação. Na sala, uma figura conhecida, mas distante, adentrou. Era Ana, uma amiga próxima de Júlia. Os rostos se iluminaram com sorrisos ao primeiro impacto, mas logo um peso se instalou no ar. Maria percebeu o olhar curioso de Ana, que nada sabia sobre a tempestade emocional que se formava a poucos passos dali. Oi, gente. O que está acontecendo? Estão com cara de quem viu um fantasma, disse Ana, soltando uma risadinha nervosa. Mas rapidamente, seu sorriso se apagou ao notar a seriedade na expressão de Júlia. Mãe, podemos continuar depois? Sussurrou Júlia, a mão ainda entrelaçada na da mãe, buscando aquele apoio que lhe era tão essencial. Maria hesitou, mas o impulso de um confronto necessário ficou mais forte. Não, Ana, nós estamos apenas acertando algumas coisas sobre a família. Coisas que precisam ser ditas. Os olhos de Ana se arregalaram. Posso ajudar de alguma forma? Não é algo com que você deva se envolver, respondeu Maria, sentindo a urgência crescer dentro dela. Era como se a verdade estivesse entalhada na garganta, pronta para escapar. Ah, vai, mãe. Se a gente tem que falar sobre tudo, talvez tenha que ser com quem está perto também. Não podemos segurar isso só pra gente, Júlia disse, uma determinação firme na voz, como se estivesse quebrando um laço invisível e corrosivo. Ana trocou um olhar confuso entre as duas. Está tudo bem mesmo? Posso ficar? Sou de confiança. Maria suspirou. Não queria compartilhar a dor, mas talvez isso realmente pudesse ajudar. Está tudo bem. Apenas saiba que essa conversa não é fácil. A gente consegue juntas, Ju. Ana se aproximou, apoiando-se no peito da amiga. Bem, enfatizou Maria, endireitando a postura, eu estava prestes a contar a Júlia sobre seu pai e a nova vida que ele construiu. E sobre a mulher que está no centro disso tudo. O silêncio que se seguiu foi palpável, quase como uma cortina de tensão que caiu, cobrindo a sala. Júlia olhou para Ana, buscando segurança. Num gesto impulsivo, puxou a amiga para perto. Ela não está apenas protegendo a mim. A gente precisa saber. A sua presença aqui é importante, Ana. Maria respirou fundo mais uma vez.
A verdade é que seu pai se casou novamente, e essa mulher se chama Marta. Isso pode mudar tudo, incluindo a maneira como você vê a sua história. A revelação pairou no ar. Júlia parecia desmoronar por dentro, enquanto o semblante de Ana mudava rapidamente de curiosidade para preocupação. Marta? Eu já ouvi falar dela. Uma mulher nova na cidade, certo? Ela está mais presente do que você imagina, Maria insistiu, olhando diretamente para a filha, seus olhos repletos de expectativa e medo. E o que você vai descobrir agora vai além de um simples novo casamento. Os rostos das duas mulheres foram se enrijecendo com cada palavra que Maria pronunciava. A tensão estava em todos os lugares, e o aconchego da casa logo se transformou em um campo de batalha emocional. Você talvez conheça Marta de um jeito que nem imagina, Maria finalizou com um misto de apreensão e dor. Agora, a verdade estava à beira de ser desnudada, e seus olhos refletiam o peso do que estava por vir. Por que você não me contou antes? Júlia indagou, a voz trêmula, mas determinada a ponto como uma rajada de vento, a consciência da verdade a atingiu. Qual é o segredo dela, mãe? Maria sabia que era o momento de enfrentar o que tanto temia. E a decisão de revelar tudo estava iminente, como uma tempestade prestes a estourar. Porque você pode se surpreender com o que descobrirá sobre não só seu pai, mas sobre nós mesmas, concluiu Maria, o coração acelerado ponto e justo quando estava prestes a soltar mais palavras. Um toque na porta fez com que todas se virassem assustadas. A noite prometia ser longa e cada revelação poderia mudar o destino delas para sempre. O toque da porta se repetiu, mais insistente agora, como se fosse um sinal, um aviso de que o momento de encarar a verdade havia chegado. Maria trocou olhares nervosos com Júlia, que ainda segurava a mão da amiga com força, como se fizesse isso para se ancorar em um chão que começava a se desfazer. A gente deveria abrir? Ana quebrou o silêncio, seu tom hesitante a denunciava. Pode ser alguém do trabalho, uma vizinha, Maria disse, tentando retirar a tensão daquele instante. Mas, no fundo, sabia que era mais que isso. O que estava para acontecer poderia ser tudo menos simples. Júlia, porém, tomou a iniciativa. Vou abrir, declarou com uma firmeza que a surpreendeu. Ao se levantar, seu coração acelerou. A curiosidade misturada ao medo a levou até a porta. Cada passo era como uma eternidade, e ao tocar a maçaneta, decidiu que estava pronta para tudo. Ana ficou tensionada, e Maria prendeu a respiração. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos escuros e olhar firme ficou à sua frente. Era Marta. O rosto dela emitia uma calma que contrastava com a tempestade que pairava entre Júlia e sua mãe. Oi, Júlia, Marta saudou, mas a voz tinha um toque de cautela, como se estivesse ciente do peso da situação. O ar ficou pesado. Júlia hesitou, olhando de Marta para Maria, e de volta para Marta. O que você está fazendo aqui? A voz da jovem saiu quase em um sussurro. Eu vim conversar com você, com sua mãe também. Precisamos ser sinceras umas com as outras, Marta respondeu, um leve sorriso tentando iluminar a tensão. A verdade é muito importante. Maria sentiu seu coração doer ao ouvir aquelas palavras. A verdade, tão esperada e temida, agora parecia mais distante do que nunca. Não é o momento para discutir isso agora, Maria disse, buscando proteger Júlia, mas foi em vão. Eu realmente acho que é, Maria, Marta insistiu, usando um tom de voz que parecia gentil e firme ao mesmo tempo. Você não pode esconder mais uma vez. Júlia precisa saber. Sobre o que? Ana perguntou, tentando ser a ponte entre a confusão e um caminho que levasse à verdade. Era difícil imaginar que uma simples conversa entre amigas pudesse tomar aquele rumo. Júlia olhou para sua mãe, desesperada por respostas. A dor refletida em seu olhar pedia coragem. Mãe, por favor, me diz o que está acontecendo. Que segredos são esses que a gente não pode mais guardar? Maria suspirou, buscando a força que lhe faltava. Este era o momento que decidiu que não poderia evitar. Marta e seu pai, eles se conheceram antes do divórcio. E o que você não sabe é que eles tiveram algo muito mais forte do que você imagina. Júlia, eles têm um filho juntos. A revelação soou como um trovão na sala. Júlia balançou a cabeça, a incredulidade a dominando. Um filho? Como você pode não ter me contado isso? Marta respirou fundo, como se estivesse prestes a desabafar um peso imenso. Eu sabia que esse momento chegaria. Se puderem, me ouçam. Você não precisa me amar, mas precisa entender. Júlia estava pasma. Flores de confusão brotavam em seu coração. Como você pode querer que eu entenda isso? Meu pai e uma família nova?
O silêncio se instalou, enquanto as 3 mulheres olhavam para Marta, esperando que ela explicasse o irreal. O difícil era que essa verdade poderia não apenas mudar a história dela, mas também definir o futuro delas para sempre. No final das contas, a vida é construída por surpresas. Eu sou apenas uma parte disso, e uma nova família é uma chance de amor, Marta sussurrou, seus olhos um tanto tristes. O que importa é o que vocês vão escolher fazer agora. O peso das palavras estava inegável, e as emoções fervilhavam. O coração de Júlia batia rápido, dividindo-se entre o que havia sido e o que agora poderia ser. Essa conversa, longe de terminar, parecia apenas o começo. E naquele instante, a porta, entreaberta, permitiu que uma brisa gélida entrasse. Poderia ser um sinal de transformação ou apenas o prenúncio de uma nova tempestade. Estamos apenas começando, pensou Júlia, o olhar determinado. Afinal, o que poderiam descobrir quando as barreiras se quebrassem? As palavras de Marta ficaram ecoando na sala, como uma canção triste que se recusa a ser silenciada. Júlia sentiu seu coração acelerar e sua respiração começar a falhar. A cada batida, a realidade se tornava mais pesada, mais difícil de suportar. Ela estava presa em um labirinto de emoções, e a única saída parecia distante. Maria, por sua vez, observava a filha, o desespero refletido em seu olhar. Perdão, meu amor, eu apenas queria te proteger, sussurrou, mas a voz dela se perdeu na confusão que tomava conta do ambiente. A dor da culpa se transformou em uma sombra, envolvendo Maria em um manto de arrependimento. Proteger? De quê? O que mais você esconde de mim? Júlia disparou, a voz trêmula, quase como se tentasse impedir que as lágrimas escapassem. Marta, cautelosa, interrompeu com um respiro profundo. Júlia, essa verdade não foi apenas uma escolha de sua mãe. Ética e responsabilidade também pesaram na minha decisão de não te contar. A comunicação se perdeu em meio aos nossos medos. Mas eu sou sua filha. Por que não se preocuparam em falar comigo? Em me incluir? Júlia retrucou, as palavras agora saindo como uma flecha, direto ao coração da situação. Ana, que observava em silêncio, decidiu entrar na conversa. Talvez todas estejam com medo. Medo da mudança, medo de perder a conexão de uma forma que não conseguem controlar. O olhar de Júlia se fixou em Ana, como se aquela simples frase pudesse acender uma luz no meio da escuridão. Mas sempre há uma escolha. O que é uma família se não uma rede de apoio? Marta sorriu de forma triste, admirando a maturidade da jovem. E essa rede pode ser redesenhada. A sua vida é sua para criar, independentemente dos laços do passado. O clima já tenso começou a pesar ainda mais. Cada uma delas tinha suas verdades pessoais, e agora estavam prestes a se entrelaçar em um novo começo. E agora? O que fazemos? Perguntou Júlia, sentindo a urgência da situação. Como você pode simplesmente vir aqui e esperar que tudo fique bem? Marta olhou fixamente para Júlia, a sinceridade em seu olhar quase constrangendo a jovem. Primeiro, precisamos conversar. Precisamos entender o que cada uma de nós deseja para o futuro. Não é sobre partidos ou alianças, é sobre encontrar uma forma de seguir em frente. Maria não conseguiu ficar quieta. Mas e o bebê? E se sua intenção era fazê-lo parte da família? A pergunta pairou no ar, e o silêncio tomou conta mais uma vez, como uma nuvem escura cobrindo o sol. Júlia ponderou, sua mente agitada. Isso mudaria tudo, eu teria que aceitá-lo? Apenas porque é irmão. Não é simples, Marta disse, seus olhos cheios de anseio. Eu não espero que você aceite essa situação imediatamente. Só quero a chance para que você me conheça, para que, quem sabe, um dia nós possamos nos encontrar. Júlia fechou os olhos por um momento, buscando tranquilidade em meio ao turbilhão de pensamentos. É difícil, ela murmurou, a voz embargada, mas eu quero tentar. Se eu puder escolher, prefiro tentar entender. Foi nesse instante que o som de um celular vibrou na mesa, quebrando a intensidade da conversa. A tela iluminada mostrava uma mensagem anônima, com palavras cortantes. A verdade não é apenas uma opinião, e a escolha poderá ser fatal. O coração de Júlia disparou enquanto olhava ao redor, sentindo que novas camadas de sua vida estavam prestes a ser reveladas. A conversa havia apenas começado, e agora um novo mistério estava batendo à porta, trazendo consigo a promessa de mais desafios e transformações. O que isso significa? Ela questionou, a ansiedade agora substituindo parte da dor que sentia. O amanhã prometia ser ainda mais complicado do que o hoje. O sol despontava no horizonte, espargindo uma luz dourada sobre a pequena vila onde Maria e Júlia se encontravam,
finalmente abertas ao diálogo que mudaria suas vidas para sempre. Após a tumultuada revelação sobre o passado, ambas estavam em um processo de reconstrução e autoafirmação que, embora carregado de dor e incertezas, também trazia a esperança de um novo começo. Maria, ainda com o peso da verdade em seu coração, sentia uma mistura de alívio e medo. A conversa com Marta havia sido apenas a primeira etapa de um caminho que, esperava, levaria à cura. Nós precisamos conversar, disse Maria, com a voz firme, mas repleta de emoção, olhando nos olhos da filha. Não sabemos como isso será, mas prometer seremos honestas uma com a outra daqui para frente. Júlia, ainda processando a revelação sobre ter um irmão, sentia-se um turbilhão de emoções. Ela sabia que precisava superar a tristeza e a raiva para buscar a reconciliação que tanto almejava. Mãe, a verdade dói, mas talvez ela também seja libertadora, disse ela, com uma ousadia nova. Eu não me importo de ter um irmão, eu só quero entender que lugar ele ocupará na minha vida e como isso afetará você e o nosso futuro. Maria sorriu, suas lágrimas escorrendo, mas agora com um brilho de esperança. Vamos dar um passo de cada vez. Vamos descobrir juntas. Você ainda é a minha prioridade, e sempre será. As duas se abraçaram, o ato singelo simbolizando um recomeço. Sentimentos de arrependimento e dor começaram a transformar-se em promessas de compreensão e união. O que ainda separava era o medo das incertezas tanto do passado como do futuro. O clima na sala mudou quando Marta, percebendo a nova dinâmica, começou a falar. Júlia, entendo que você sinta-se sobrecarregada e revoltada. Eu quero que você saiba que a intenção de me aproximar da sua família é genuína. O que seu pai e eu passamos não precisa afetar você. Apenas estou aqui para oferecer uma mão, se você estiver disposta a aceitá-la. Júlia respirou fundo, buscando a coragem que seus momentos com a mãe haviam despertado. Estamos vivendo um momento complexo e, sim, quero entender. Mas não será fácil. Precisamos de espaço para isso. Maria assentiu, concordando com a filha. Precisamos dar tempo ao tempo, e a conversa precisa ser aberta. Este não é apenas um desafio, é uma oportunidade de renovação. As palavras reverberaram na sala, como um sopro de esperança. Enquanto isso, Ana, até então uma espectadora silenciosa, juntou-se em apoio. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhas. O amor e a compreensão podem curar as feridas mais profundas. Vamos enfrentar isso juntas. As três mulheres sentiram aquela energia pulsante e encorajadora. A dor não desapareceria magicamente, mas juntas poderiam criar um novo espaço onde erros do passado não fossem a única narrativa. Assim, as semanas seguintes foram preenchidas com encontros, conversas sinceras e momentos de vulnerabilidade. Júlia começou a se sentir mais à vontade em aceitar o irmão, não como uma competição pelo afeto de sua mãe, mas como uma parte nova de uma família que precisava se reinventar. Maria trabalhou em suas feridas antigas e novas, decidindo não apenas proteger, mas também abrir-se para os novos laços que poderiam formar ponte em uma manhã ensolarada. Em um piquenique na vila, as quatro Maria, Júlia, Marta e Ana reuniram-se novamente. Rindo, compartilhando suas experiências e construindo novas memórias, o que antes era dor começou a transformar-se em alegria. É claro, ainda havia desafios pela frente, mas o mais importante é que, naquele momento, elas estavam juntas. O futuro ainda era incerto, mas agora não estava mais envolto em sombras. Estava iluminado pela decisão de amar e se reconectar, apesar do passado conturbado. Entre risadas e abraços, um novo capítulo se abria na vida delas, baseado na força da verdade e no poder do amor. É isso, pessoal. A história de Maria e Júlia nos ensina que mesmo nas situações mais dolorosas, é possível encontrar luz e esperança. Agora, não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem de amor e reconciliação.